Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. Eu estava devendo um filosofia popular para vocês e hoje eu vou falar sobre o filme Durante a Tormenta. É um filme espanhol e é um filme que está disponível no Netflix. É um filme que minha esposa gostou muito. Eu gostei também, talvez não tanto quanto ela, mas é um filme bastante interessante que fala de decisões e da questão do tempo. É claro que tem um elemento aí de ficção científica envolvida na história, mas é bem interessante. Eu vou explicar para vocês aqui sem os spoilers do final do filme. É claro que o início do filme eu vou ter que contar um pouco do que é que acontece para vocês poderem entender um pouco da história. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem a sessão de diálogos e às sextas-feiras, como hoje, tem o Filosofia Popular, a gente falando sobre filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros e muito mais, do ponto de vista político, filosófico, o que é que eles significam e tal. Bem, a história de Durante a Tormenta tem um quê de efeito borboleta, vocês vão lembrar do filme. Basicamente, o personagem da Vera Roy, ela está com o marido dela numa casa que eles não estão exatamente há muito tempo, não é? E ela encontra um equipamento de gravação e uma televisão antiga, e durante uma tempestade ela consegue, com esses equipamentos, quando ela liga eles, entrar em contato com um rapaz que estava na mesma casa muitos anos atrás com esses mesmos equipamentos. E ela já tendo conhecimento que esse rapaz, no dia que eles se falam, né, lá atrás, é o dia que, se ele saísse de casa, ele iria morrer num acidente de carro. Ela diz para ele, ela tenta mudar o passado e diz para ele não sair de casa, para ele não ser atropelado, para ele não morrer e tudo mais. Claro, preocupada com uma criança que teve uma morte trágica no passado, conhecimento que ela já possuía anteriormente pelos vizinhos, pelos conhecidos dela, já tinham contado a história da morte trágica do menino. Então, ela faz isso, ela tenta interferir no passado, e isso é necessário dizer para vocês entenderem o desenrolar. O menino sai de casa, mas ele acaba não sendo atropelado, porque muda um pouco o timing do momento que ele sai de casa, e aí ele acaba não sendo atropelado, ele acaba não fazendo aquilo que ele tinha feito na outra linha do tempo. E isso muda tudo na história, e quando ela, digamos assim, quando ele faz isso e tudo muda, ela se vê num futuro que ela não reconhece. E uma das coisas mais graves que ela não reconhece é que a filha dela não existe, né? Nesse outro futuro que ela alterou. Então ela salva a vida desse menino, mas isso muda a história do menino e de pessoas envolvidas, e aí vocês vão entender como é que isso chega até ela. E ela acaba não conhecendo uma pessoa que leva ela a conhecer o marido, então ela não se casa, ela tem uma trajetória profissional diferente, enfim. E aí isso deixa ela absolutamente desesperada, e o filme se desenrola a partir do momento que ela resolve tentar entender o que foi que aconteceu e tentar recuperar a filha dela, que passa a ser a principal preocupação dela. Então, essa seria uma sinopse, né, do filme. Eu estou deixando várias coisas sem falar. Eu não estou falando dos vizinhos e toda uma questão envolvendo os vizinhos que é muito importante. E também não estou falando como é que termina, nem nenhum dos principais grandes spoilers, porque é um filme que, como os filmes do M. Night Shyamalan, tem aquela surpresa do final, não é? Eu já tinha antecipado a surpresa do final, mas vocês podem tentar ver se vocês conseguem antecipar, né? Minha esposa testemunha que eu adivinhei o que queria acontecer. Mas enfim. Agora, o que é interessante do filme, o que eu acho que o filme faz a gente pensar, é como uma pequena decisão altera todo o nosso caminho, né? Uma pequena decisão no passado leva a um caminho completamente distinto, completamente diferente, não é? Eu me lembro, por exemplo, no meu primeiro encontro com minha esposa,
que ela, enfim, a gente não clicou tão bem no primeiro encontro e ela poderia ter desistido, eu poderia ter desistido e eu resolvi insistir. E ela resolveu insistir e aí a gente acabou, enfim, o relacionamento desabrochando, dando certo e a gente tá junto até hoje. Então, aquele momento ali de, poxa, as coisas não deram tão certo da primeira vez, a gente vai insistir e aí uma coisa muito diferente, né, um caminho completamente diferente surge a partir do momento que você decide insistir ou não. E isso leva você numa trajetória completamente diferente. Eu penso, por exemplo, na minha trajetória profissional, quando eu fiz o concurso para professor substituto na Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva, né, e Social, né, DMPS. E esse concurso me deu a ideia de adaptar o meu projeto de doutorado da área de História para a área de Saúde Coletiva. E isso me levou em um caminho completamente diferente do que eu estava até então. Então eu fiz um concurso para professor, eu tinha um pouco de contato com História da Saúde, tinha feito PIBIC nisso, mas uma decisão me levou para um caminho completamente diferente. E tenho certeza que se vocês examinarem suas próprias vidas, vocês vão ver vários momentos de decisões que, alterando uma pequena coisa, não é, você indo ou não fazer um concurso, você indo ou não sair com aquela pessoa, isso altera completamente a sua vida, a sua trajetória. E o que eu acho que fica de lição é que a gente, claro que a gente deve levar a vida com uma certa leveza, mas a gente não deve subestimar as pequenas decisões, as micro decisões e as decisões feitas no dia a dia, assim como não podemos subestimar as grandes decisões, né? Eu venho pensando recentemente que o brasileiro, né, nas últimas eleições, é claro que é duro dizer isso, claro que algumas pessoas podem se incomodar em eu falar sobre isso, mas no meu ponto de vista, o brasileiro conseguiu a proeza de escolher o pior candidato a presidente que nós tínhamos, porque o Jair Bolsonaro, ele era pior, mesmo que o Meirelles, o Amoedo, o Álvaro Dias, ele era pior do que todos esses. E claro que nem vamos falar em Haddad, Ciro Gomes, Boulos, que são pessoas que eu tenho identificação e que teria diálogo com essas pessoas, são pessoas que têm uma trajetória que justifica, não é? Especialmente Haddad e Ciro Gomes, que foram ministros, Haddad foi prefeito, Ciro Gomes foi governador, quer dizer, pessoas que têm uma trajetória que justifica, no caso de Guilherme Boulos, tem uma militância que justifica sua candidatura à presidência e tinha uma proposta de governo bastante progressista, mas mesmo que nós fôssemos para as propostas de governo liberais ou de centro-direita, haviam opções muito melhores do que Jair Bolsonaro, né? Mesmo se você quisesse uma opção evangélica, existia o Cabo Daciolo, que apesar de meio conspiracionista e tem os defeitos dele lá, me parece uma pessoa que tem o coração no lugar certo, quer dizer que... Enfim, se você examinar todas as opções, Jair Bolsonaro conseguia ser pior do que todas. Mas a frustração, a raiva, você votar com emoção, você ter vontade de destruir o seu inimigo, uma espécie de resposta emocional, faz você realizar as piores decisões possíveis. E nós estamos vendo agora as consequências, né? Um governo que não sabe governar, inoperante, dificuldade de lidar com o legislativo e tudo mais. E vai ser uma decisão... Agora, ao mesmo tempo, porque é uma decisão que eu acredito que, com o passar do tempo, muitas pessoas vão se arrepender, nós já estamos vendo a queda de popularidade, e aí conecta com o efeito borboleta, é o tipo da decisão que também pode levar para algo melhor no futuro. Existe essa possibilidade. O paradoxal da vida e da dinâmica é essa. Veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos elegeu Donald Trump na eleição passada, mas se tivesse elegido Hillary, que era uma opção também muito ruim, não tão ruim quanto Trump, mas muito ruim também, o que iria acontecer?
Hillary é totalmente comprometida com os interesses das grandes corporações empresariais. O que iria acontecer? Você estaria preso a Hillary por 4 anos e você provavelmente não teria outra alternativa na eleição de 2020, na eleição do ano que vem. E na eleição do ano que vem, nas primárias, existe uma chance de um progressista como Bernie Sanders vencer e até se tornar presidente dos Estados Unidos, o que seria um marco, uma vitória quase que inacreditável e muito difícil de acontecer, mas que tem essa possibilidade, que seria algo extremamente positivo. Então, a história e a vida da gente, ela não é tão preto no branco, não é tão fácil assim dizer, porque mesmo uma coisa muito ruim pode levar a uma coisa melhor no futuro. Isso não significa que nós devemos escolher a ruim, mas significa que quando acontecer uma coisa ruim, quando acontecer algo muito danoso, diferentemente do filme que como tem essa coisa do tempo, ela pode tentar reparar o dano, nas nossas vidas, na realidade, não na ficção, o que a gente deve fazer é examinar os motivos por que essa coisa ruim aconteceu, analisar isso o mais objetivo que for possível e tentar, dentro dessas novas circunstâncias, fazer o que for melhor dentro dessa nova conjuntura que nós estamos instalados. Não tentar mudar o passado, porque a gente não tem como fazer isso, mas sim, compreendendo o passado, tentar agir no presente, agir no momento atual, da melhor forma possível, para que um futuro ainda melhor se materialize. Aliás, isso conecta com o título do próprio canal, né? A Nova Máquina do Tempo. Eu não vou dar spoiler do meu livro, se vocês quiserem ler, ele está na descrição, o link da Amazon, mas tem esse componente de tentar compreender o passado para mudar o futuro, e é uma coisa assim que tem ficção científica, mas não é da forma usual, por isso tem o nova no título, né? Porque tem uma perspectiva um pouco diferente sobre um tema caro à ficção científica, que é a questão da viagem no tempo, que é abordada pelo filme Durante a Tormenta, né? E ele se chama Durante a Tormenta porque justamente durante uma tempestade especial, digamos assim, com uma manifestação de singularidade quântica ou alguma coisa assim. Agora, tudo que é misterioso, o povo enfia quântico no meio. Quando, na verdade, a física quântica tem sua especialidade, sua especificidade, e não é nada mágico. É simplesmente difícil de prever. O que é difícil de prever é diferente de ser sobrenatural. Mas, enfim, foi uma digressão. Mas, enfim, durante essa tormenta que a comunicação entre os diferentes tempos é possível no filme, e é muito interessante, leva a gente a refletir sobre essas questões, não é? E, embora a gente não possa mudar o passado, sem dúvida nenhuma, nós podemos aprender com ele e, através dos aprendizados que nós realizamos com ele, nós podemos melhor projetar a nossa atuação no presente para a construção de um futuro diferente. Esse é um dos objetivos aqui do canal e espero que todos estejamos empenhados nisso, não é? Então, e essa estratégia envolve atuação não apenas aqui no YouTube, nas redes sociais, mas envolve comunicação com partidos políticos, com movimentos sociais, levar ideias para esses espaços. Vocês já viram alguns vídeos meus, vocês sabem que eu tenho uma série de ideias que eu tenho interesse de levar para partidos políticos, para movimentos sociais. Um dos motivos que eu criei o canal no YouTube foi para defender a democratização do Estado, a democratização do espaço de trabalho, quer dizer, e acrescento a reforma tributária progressiva e uma série de outras transformações que eu defendo como parte do objetivo do canal, do projeto do canal, e, enfim, interesse que eu tenho de realizar através do canal, não é? Então é isso aí, gente. O filme me fez pensar sobre muitas coisas. É um filme interessante e recomendo que vocês assistam ele no Netflix. E, como sempre, se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e considerar apoiar a gente no Apoia-se. Links estarão na descrição. Tá certo? Então, eu agradeço muito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.